Fizemos um vídeo recente sobre uma terceiro-ventriculostomia e tivemos uma questão aqui sobre os riscos desse procedimento. Então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que é uma terceiro-ventriculostomia. Então, em algumas formas de hidrocefalia, para evitar da gente colocar uma válvula de DVP, a gente tem a possibilidade de fazer uma terceiro-ventriculostomia, que a gente usa um neuroendoscópio, a gente faz uma craniotomia pequenininha, muitas vezes só um orifício de treponação, alguns médicos gostam de fazer uma craniotomia pequena, enfim, isso é preferência de cada médico, mas a gente com uma câmera consegue adentrar o ventrículo lateral, depois adentrar o terceiro ventrículo e fazer uma comunicação do terceiro ventrículo, que é a cavidade, que comunica a cavidade ventricular com as cisternas da base. Então, isso daí é uma tentativa da gente evitar de colocar a válvula de DVP, funciona principalmente para as hidrocefalias obstrutivas. Quais são os riscos desse procedimento? Bom, são alguns. Um risco importante que a gente sempre tem que falar para o paciente é que no momento de fazer essa comunicação, a gente tem um contato muito próximo com uma artéria, que é uma grande artéria que entra no cérebro, que é a artéria basilar. Então, um dos grandes riscos é ter um sangramento volumoso dessa artéria. Não é tão comum, graças a Deus, mas existe esse risco que vocês precisam saber. Outro risco, e isso acontece quando os ventrículos não são tão grandes ou quando a gente tem alguma alteração anatômica, é risco de lesão do tecido cerebral, principalmente aí considerando a região que a gente entra, do trato córtico-espinhal, que é responsável pelo movimento do outro lado do corpo. Então, em geral, as terceiro-ventriculostomias são feitas pelo lado direito. Então, o risco principal seria de perda de movimentos do lado esquerdo. Um outro risco também considerável é no intraoperatório a gente ter alterações hemodinâmicas. Essa região que a gente faz a comunicação é uma região sensível, então muitas vezes pelo volume de soro infundido a gente pode ter bradicardia. Então o anestesista precisa estar sempre atento. No caso do paciente fazer uma bradicardia, ele faz logo uma medicação chamada atropina para evitar com que essa bradicardia se continue, se propague e evolua para uma possível parada cardíaca, tá? Então esses são os riscos no intraoperatório. Quais são os riscos depois da cirurgia? Então ainda existe um risco de sangramento, mas é um risco mais baixo. Possivelmente esse sangramento foi algo que não foi identificado no intraoperatório, mas também pode acontecer no pós-operatório por conta de oscilação de pressão. Então, algum vaso que não estava sangrando com uma pressão mais baixa no intraoperatório, acontecer de começar a sangrar no pós-operatório. Outra coisa que a gente pode ter é risco de fístula licórica. Então, por que eu falei no começo que alguns médicos gostam de fazer uma craniotomia maiorzinha e outros fazem só um furinho? O que acontece? Em alguns casos, quando o risco de falha dessa cirurgia é meio alto, a gente gosta de fazer uma craniotomia para a gente conseguir fechar a dura mater. A dura mater é a camada que recobre o cérebro e que segura esse líquido lá dentro. Então, muitas vezes a gente faz uma craniotomia um pouquinho maior para a gente conseguir abrir a dura mater e depois fechar ela de forma hermética, muito bem fechada, para que esse líquido não escoe para fora. Por quê? Essa comunicação do líquido intracraniano com o meio externo é uma grande responsável pela meningite do pós-operatório, que é um dos riscos que a gente também tem que comentar. Então, fístula licórica e meningite andam juntos, tá? É um risco que acontece quase que concomitante. Outro risco que também podemos ter são alterações eletrolíticas e febre. Tá? A febre pode acontecer em até 72 horas do pós-operatório, porque acontece uma infusão de soro dentro da cavidade ventricular do paciente e isso pode gerar alterações da temperatura. Da mesma forma que o nosso cérebro controla a questão de batimento cardíaco, ele também controla nosso centro termorregulador. Então, essas alterações de temperatura intracerebrais podem causar febre no pós-operatório. Claro que essa febre dos primeiros dias não quer dizer infecção, tá? Em geral, as infecções do pós-operatório, elas são um pouquinho mais tardias. Essa febre no pós-operatório imediato e nos primeiros dias pode acontecer, mas é mais por alteração de temperatura mesmo. E alterações hidroeletrolíticas, então alterações de sódio, de outros eletrólitos do sangue, não são tão comuns, mas podem acontecer também. Por isso que o pós-operatório dessas cirurgias, em geral, pelo menos o primeiro dia,
é em UTI. Então esses são os principais riscos da terceira ventriclostomia. Se você conhece alguém que vai passar por essa cirurgia, encaminhe esse vídeo.